Restauração da vida. Este é o nosso assunto de hoje. Você está sabendo que, muito em breve, este mundo será totalmente modificado? Não pela força do homem, pela tecnologia, mas por Deus. Não é uma utopia, é uma realidade. A Bíblia Sagrada, ela nos traz a certeza de uma nova terra e um novo céu. E essa nova terra será entregue aos santos do Altíssimo, ao povo de Deus. Então a Bíblia, ela está avisando que tem um povo específico que receberá a herança eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós termos esse entendimento. É para aqueles que aceitaram e caminham com Cristo. Mas antes de prosseguir, eu pediria a você para se inscrever neste canal. Dê ali o seu like, o seu joinha. Isso é importante para o andamento da palavra de Deus, a divulgação, e que eu pediria também o compartilhamento do vídeo. Mas antes de prosseguir aí na restauração da vida, eu quero chamar a atenção para um fato muito importante que nós precisamos memorizar. Você já parou para pensar que a Bíblia revela que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? E ela prossegue dizendo que o homem e a mulher foram feitos conforme a imagem de Deus e que Deus os abençoou. Mas o homem, para que ele pudesse viver, precisaria que a vida fluísse de Deus, por um toque diretamente de Deus. Aí a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que então o Senhor formou o homem do pó da terra. Então a Bíblia, ela amplia a explicação. E depois, em seguida, Deus soprou em suas narinas e o homem foi feito um ser vivente. Observa bem a palavra de Deus, o seu conteúdo. O sopro de Deus, além de ser o sopro da vida, transmitiu algo ao homem como se fosse a genética. Como se fosse a genética que transmite caracteres hereditários. Eu falo desta forma porque não existe um vocabulário que qualifique esta forma de falar, porque é algo próprio que saiu de Deus. Mas a existência da vida, ela continua sob o controle de Deus. Não foi só no momento em que Deus ele elaborou a existência humana de uma forma totalmente diferente de todas as outras vidas que Deus criou na terra. Porque com relação aos animais, aos vegetais, Deus mandou que surgisse a vida e a vida surgiu. Mas o ser humano não. Ele foi feito de uma forma totalmente diferente. E Deus continua exercendo esse controle. A Bíblia prossegue esclarecendo que o ser humano não perdeu o seu valor, que o ser humano continua tendo o mesmo valor diante dos olhos de Deus. A criação que prossegue conosco tem o mesmo valor. O Salmo 139, versículo 14 e 16, ele diz o seguinte: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não te foram escondidos de ti, quando em secreto fui formado
e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, quando não havia forma o meu corpo. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Por que Deus teve todo esse cuidado? Não somente lá no Éden, porque o ser humano é algo muito especial para Deus. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ser humano, quando Deus sopra em suas narinas, ele concedeu a nós algo que é propriamente dele. Nós temos a consciência, nós nos comunicamos e nos entendemos, nós somos um ser diferenciado. O Salmo 8, versículo 5, diz que nós fomos feitos um pouco menor que os seres celestes. O que houve no planeta Terra foi o problema do pecado. Mas por quê? Deus teve todo esse cuidado, inclusive anotando a formação do corpo humano, quando ele ainda não existia, anotando ali os dias de vida que nós temos aqui na Terra. É interessante pensar nisso. A vida não está aí aleatoriamente. Ele também teve o cuidado, como está escrito, Eclesiastes 3:11, de colocar em nossa mente o anseio pela eternidade. Se Deus não coloca em nossa mente o anseio pela busca da eternidade, nós estaríamos perdidos. Por isso que nós falamos, a vida será restaurada por Cristo e nós habitaremos um novo céu e habitaremos uma nova terra. A palavra de Deus nos garante isso daí. Então eu diria, qual deve ser a nossa expectativa e esperança para o futuro? Se a esperança e a expectativa existem porque acreditamos na possibilidade de uma mudança no mundo pelo próprio homem, ou pela tecnologia, ou em trocas de governos, então nós estaremos fadados a decepções e fracassos. Mas a mudança que eu estou dizendo, a restauração da vida, ela é proposta por Deus. Vê que o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a mensagem que salva, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada. Quando nos reportamos ao Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz, então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua, povo, proclamava em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes d'água. Vamos entender um pouco melhor o texto? A Bíblia fala, eu vi, João escreveu, relatou no Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, então vi outro anjo voava pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno. Observa, o evangelho eterno, o evangelho que não muda, o evangelho que não foi falsificado pelo homem, o evangelho que não foi nem acrescido e nem tirado, é aquele que permanece na santa escritura sagrada. Aquele que o homem não colocou a mão, aquele que o homem não
está por aí dando a sua interpretação particular. É o Evangelho eterno, aquele que não muda, pregado a todas as nações. Por que esse anjo voando sobre o céu? Nós não estamos vendo nenhum anjo. A Bíblia está dizendo a rapidez como o Evangelho seria pregado nos últimos tempos, quando Jesus Cristo estaria para retornar. Porque este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. É o que Jesus Cristo falou em Mateus 24:14. E é o que está acontecendo. A voz sendo transmitida via satélite, internet, pelas vias rápidas da comunicação, pelas ondas da comunicação, e ele prossegue dizendo, em alta voz, teme a Deus e glorifiquem-nos. Glorificar a Deus é nós caminharmos, termos um padrão de vida conforme Deus nos ensinou. E Deus nos ensinou por meio da Bíblia. Isso é glorificar a Deus. Isso é corresponder ao que Deus faz, é uma glorificação. Por quê? Nós estamos vivendo o momento final da história. É o que a Bíblia ensina. E ele prossegue dizendo, adore quem fez os céus, a terra, as fontes d'águas, o mar, tudo que existe. Ou seja, adorem o Criador. Quando a mensagem no Apocalipse comunica desta maneira, ela nos remete a dois textos bíblicos principais. O primeiro em Gênesis capítulo 1 e 2, aonde a Bíblia relata que Deus é criador de todas as coisas, que ele criou os céus e a terra e tudo que nele há, e especialmente o ser humano. Quando nós vamos para o outro texto, ele está em Êxodo capítulo 20, no quarto mandamento, versículo 11. Ali o texto sagrado, quando Deus comunicou os seus mandamentos, houve um mandamento que ele justificou porque ele estava solicitando aquilo. Quando ele disse, santifica os meus sábados, ele justificou porque ele estava pedindo a nós que santificasse o santo dia do Senhor. Ele disse, porque eu sou Deus, porque eu sou o Senhor, eu criei os céus e a terra, eu fiz todas as coisas, por isso eu estou solicitando, eu estou pedindo que santifique o santo sábado, ou seja, aquele que fez os céus e a terra, nos comunicou que a adoração de Deus tem que ser cumprida por todos os princípios bíblicos. Por que tudo isso? Porque a nossa existência, ela só tem sentido se tivermos em mente que há um plano de Deus. Nós estamos na expectativa de uma grande mudança com o retorno de Jesus Cristo. Estamos aqui falando que Deus fez o ser humano de uma forma muito especial e que ele continua acompanhando a existência do ser humano. Então, esse plano de Deus é lógico que é para aqueles que nele esperam, porque a maioria das pessoas não estão esperando nenhuma mudança. Se esta for a expectativa, a nossa esperança em Cristo, então nós podemos vislumbrar o nosso futuro em um paraíso, onde habitaremos por toda a eternidade, um futuro seguro, aonde nós estaremos diante de Deus com uma mudança completa, uma mudança de ordem completa. Quanto a esse futuro providenciado por Deus, a Bíblia revela no Apocalipse capítulo 21, versículo 5, aquele João escreveu, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse, ele escreveu, aquele que estava sentado no trono, disse,
Estou fazendo todas as coisas, fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quando nós pensamos em Deus, com todas as coisas prontas, segundo a Bíblia Sagrada, também a nossa mente remete: quem é Deus? A palavra de Deus, ela dá certeza para nós que o governo divino é fundamentado no amor. Imagina, se Deus, com todo esse poder, autoridade, domínio, se o governo dele não fosse fundamentado no amor, o que seria de nós? Por isso que o apóstolo João disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, neste plano de restauração da vida, o Apocalipse 21, versículo 4 e 6, conclui, dizendo: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. O mal não existe mais, o pecado não existirá mais, a antiga ordem passou. E disse mais ainda, João escrevendo aquilo que ele estava ouvindo e vendo: está escrito, eu sou o Alfa e o Ômega. Deus se referindo à pessoa dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Se você não estava ou não está esperando esse plano de restauração da vida, este é o momento. A oferta está aberta de salvação para esse plano de restauração da vida. Tanto que Deus fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Ou seja, a salvação, ela está disponível em Cristo para que nós, juntos, habitaremos o reino de Deus com a vida restaurada para toda a eternidade, e a imortalidade e o amor de Deus derramado sobre todo o cosmo. Louvado seja Deus, e Deus que ilumine e a tua mente para que a compreensão desse assunto permaneça em você e em todos nós.